بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, a gente vai falar sobre a interpretação do Alcorão. Ou a gente pode falar, como é na língua árabe, né? A tafsir, que é a interpretação, a exegese do Alcorão. Esses são os comentários, dissertações sobre os versículos do Alcorão, que é o conhecimento mais nobre. O conhecimento mais nobre que tem é o que? A explicação do Alcorão, porque não tem livro mais nobre do que o Alcorão, que é a palavra de Deus, o livro sagrado para toda a humanidade. Então hoje a gente vai tentar explicar, inshallah, o capítulo 112 do Alcorão. 112, que tem 4 versículos. Mas ali é o capítulo, a gente pode chamar, ele tem vários nomes. Capítulo do monoteísmo puro. Ou podemos falar o capítulo da sinceridade, também é chamado. Capítulo da sinceridade. Também a gente pode falar o capítulo da unicidade de Deus. Ou seja, mostra aqui nesse capítulo a unicidade de Deus, o Altíssimo. Fala sobre um Deus único, o Criador de todas as coisas, único, digno e que merece ser adorado. Então é um capítulo muito importante. A gente também vai trazer alguns versículos que são parecidos e alguns iguais. Esses versículos, esses 4 versículos dessa sura, desse capítulo. Sura, quando eu falar, significa o que? O capítulo do Alcorão. A gente chama ele de sura. Então, a gente vai, ou eles falam surata, né? No português, algumas pessoas. Mas significa o que? Se a gente fosse traduzir, capítulo do Alcorão. Então, vamos trazer alguns versículos do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que é são os mesmos versículos dessa sura, falando sobre o que? A unicidade de Deus, que é um Deus o que? Único. Isso aqui é o principal. Às vezes as pessoas perguntam, mas ele sempre fala a unicidade de Deus, o monoteísmo. Isso é a coisa mais importante que a gente tem. Por isso que é sempre falada. A pessoa, quando crê um Deus verdadeiro, um Deus único, tudo fica o que? Fácil depois disso. A principal crença, a pessoa tem que crer o que? Em Deus. A pessoa que comete idolatria, politeísmo e outros, tipo incredulidade, então essa pessoa que está perdida, está desviada. Mas a pessoa que acredita em Deus, é mais fácil de falar o que? Com aquela pessoa que não acredita. Então o primeiro foco, quando o profeta, que a paz de Deus sobre ele, enviava as pessoas, os companheiros, para divulgar a mensagem, era sempre divulgado o que? Sobre a unicidade de Deus, a shahada, ou seja, o primeiro pilar do Islã. Não adianta tu querer explicar para a pessoa sobre a oração, sobre o zakah, sobre o siyam, o jejum, sobre al-hajj, a peregrinação, e tu não explicou ainda para essa pessoa a coisa mais importante, que é a unicidade de Deus. Então, nosso profeta, quando manda o Mu'adh, envia ele para o Iêmen, a primeira coisa que ele aconselha a ele, recomenda ele a divulgar lá o que? A shahada. Se eles acreditarem nisso, você fala para eles que Deus ordenou 5 orações no dia e à noite. Durante o dia e a noite, 5 orações. E o zakah, e o jejum, e a peregrinação. Mas a primeira coisa que o profeta avisou ele,
ensinou a ele a divulgar o que é a unicidade de Deus, a Tawhid, como a gente fala na língua árabe, ou al-Wahdaniya, também é correto falar assim. Então isso é o principal fundamento, a gente pode falar, da religião. E todos os profetas, a gente fez aulas e aulas falando sobre isso. Todos os profetas também pregaram isso. E essa sura é baseada nisso. Do começo dela, do primeiro versículo até o quarto versículo, que é o último versículo da sura, é baseado mostrando que Deus é único. E a gente sempre fala ela, e às vezes o que não se dá conta. Quando a gente fala que Deus, por exemplo, é o único que pode, como que é a palavra? Nos ajudar, nos socorrer, aquela necessidade que a gente está passando, Ele é o único que pode nos livrar, tirar aquela necessidade. É em volta disso essa sura. Não foi gerado e nem gerou, não gerou e não foi gerado. Também isso é uma coisa principal no Islã. A gente fala, Deus não gerou e não foi gerado, ou seja, a existência absoluta de Deus, o Altíssimo. Sempre o que existiu. A gente vai ver as explicações disso. Ou seja, não tem filho, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, não tem descendência. Deus, o Altíssimo. Que é o 112, é o capítulo 112, que a gente vai explicar. A explicação vai ser o quê? Isso é uma explicação leve, até para as pessoas o que entenderem bem. Vamos citar, por exemplo, várias interpretações dos versículos, e sim uma interpretação que a pessoa que consiga entender aquele versículo. Porque a pessoa, quando está falando sobre a palavra de Deus, a pessoa tem que falar o quê? Com conhecimento. Tu não pode explicar, interpretar a palavra de Deus do seu entendimento particular. Eu entendo dessa forma, é dessa forma que é, porque é meu entendimento. Então, o tafsir é uma ciência dentro do Islã. E as primeiras pessoas, ou a primeira pessoa a falar sobre essa ciência, foi o profeta, que a paz de Deus sobre ele. Ele explicou algum dos versículos que os companheiros perguntavam para ele. Falavam, profeta de Deus, esse versículo eu não entendi. Qual que é a explicação? O profeta explicava, mostrava. Mas como eles eram árabes, não eram qualquer árabes, como os árabes de hoje em dia, e sim árabes que falavam mesmo a língua árabe, entendiam ela. Então a maioria dos versículos que foram revelados eles entendiam perfeitamente. Mas alguns versículos, principalmente quando era sobre a história dos profetas, porque o Alcorão, a gente vai ver, quando fala sobre as histórias dos profetas, a gente vai ver que foi revelado essas histórias em Meca, a cidade de Meca, ou antes da imigração, podemos falar assim, foi revelada essas histórias, a maioria delas. A gente vê também que quando fala o Corão, por exemplo, sobre as sentenças da jurisprudência, ou sobre jurisprudência em geral, a gente sabe que esses versículos foram revelados, a maioria deles aonde? Na Medina, ou seja, depois da migração do profeta. Isso a pessoa tem que o quê? Perceber. Até às vezes quando a gente abre o Alcorão, a gente se depara ali em cima, está escrito o quê? Meca, não é verdade? Ou às vezes está escrito Al-Medina. As pessoas não sabem o que significa aquilo. Aquilo é revelação. Em qual lugar foi revelado? Ou melhor falando, foi revelado antes da migração ou depois da migração. E quando Deus notifica e ordena as pessoas em Meca, tu vai ver que aqueles 13 anos o foco era o quê? A unicidade de Deus. É sempre falando o quê? Da unicidade de Deus, Criador, sobre os nomes dele. Já quando eles vão para a Medina depois de 13 anos, que aí começa o quê? As sentenças da jurisprudência, o jejum, a prática.
o jejum, fala sobre a peregrinação, o zakat. Claro que foi revelado antes, mas ali é o que? Fica mais explícito. Diferente que aqueles 13 anos o que? Em Meca, que o foco era o que? Sobre as histórias dos profetas. A gente também pode falar que o Corão, a gente pode dividir ele em 3 partes. Em 3 partes. Primeiro a gente pode falar que é a unicidade de Deus, a parte da crença. Primeira parte do Corão. A segunda parte a gente pode falar a história dos profetas. E a terceira parte sobre l'ahkam, que é as sentenças da religião, a jurisprudência islâmica. Então tem 3 partes. Isso a pessoa, o muçulmano, quando ler, vai perceber isso, que o Corão é dividido nessas 3 partes. Então, até as histórias dos profetas, quando perguntavam para o profeta, quem foi José, por exemplo, o profeta falou, eu não sei, até chegar a revelação do anjo Gabriel e revelar a ele. Então, uma revelação que é divina. O profeta não tinha conhecimento daqui das escrituras antigas. Se ele tivesse, ele ia saber quem era o que? José. Mas quando foi perguntado, ele esperou que é a revelação. E temos uma sura, que é a sura 12 do Alcorão, é a única sura que fala sobre uma história por completo. A gente vê que as outras suras falam sobre Moisés muitas vezes, mas um pouco nessa sura, outro pouco nessa sura, outro pouco nessa sura. Então não é contínuo. Mas a sura de Yusuf, que é de José, é do começo até o fim, falando sobre a história dele. É uma história linda, que foi revelada também em Meca, ou seja, antes da migração, no momento que o profeta estava muito triste. Por isso que ela é recomendada a pessoa recitar ela quando a pessoa está triste, quando a pessoa tem problemas na sua vida, recitar essa sura e ver o que passou José. Então a interpretação do Alcorão, irmãos e irmãs, é um assunto que é muito grande. Se a gente vai explicar o que significa, mas uma introdução, a gente pode falar que é a explicação, a interpretação dos versículos do Alcorão de acordo com aquilo que foi revelado ao profeta e aos companheiros. A gente não pode entender o Alcorão como a gente quer, e sim como revelou Deus para os profetas, para o profeta Muhammad e para os companheiros do profeta Muhammad. Agora, por exemplo, quando a gente vê um versículo que a gente não entende, o que a gente deve fazer? Procurar a explicação desse versículo. Mas procurar em qualquer lugar? Não. Em fontes seguras, em livros seguros que falam, por exemplo, as opiniões do Salaf, os companheiros do profeta, os que vieram depois dos companheiros do profeta, explicando aquele versículo. A pessoa, para explicar um versículo do Alcorão, ela tem que ter um grande conhecimento na língua árabe, na língua original, porque às vezes a pessoa está lendo uma tradução, se a tradução estiver, não estou falando errada, mas não é uma tradução literal, significativa, a pessoa pode entender outra coisa. A tradução o que é? É o entendimento do tradutor. O que ele entendeu ali, ele vai traduzir. E também vai se basear no quê? Numa interpretação desse versículo. Uma interpretação desse versículo que ele vai escolher entre as interpretações. Ou seja, não é igual ao original, a pessoa lendo. Então, quais são as pessoas que tinham mais conhecimento sobre a palavra de Deus? As testemunhas oculares, que viram os profetas, que estavam com os profetas, eles têm mais conhecimento. Era a língua deles também. Agora, a pessoa que estava vendo a revelação na frente de seus olhos, é que nem uma pessoa como a gente que vem depois de 1400 anos. Dá para comparar? Uma pessoa que viu um profeta, uma pessoa às vezes que foi revelado um versículo por causa dela.
por algum motivo que ela fez, alguma situação que ela se encontrava, Deus revelou o que? Esse versículo para essa pessoa e para todos os muçulmanos. Então o Alcorão ele não foi revelado para o profeta Muhammad pronto, como a gente vê que é a Torá ou a Torá, que a gente vê que quando Deus fala sobre a revelação dela, se a gente perceber, ela foi revelada de uma vez só, a Torá para o profeta Moisés, que a paz sobre ele. O Alcorão não, foi 23 anos mais ou menos, 23 anos ele sendo revelado. Hoje revelava 2 versículos, amanhã 5, depende da situação, da ocasião que se encontravam os muçulmanos. E o profeta não falava nada até que seja o que? Revelado a ele, para ele falar o que? Aquilo que Deus ordenou. O profeta não fala por capricho, e sim aquilo que Deus ordenou. Então a gente deve, a gente pode falar, o primeiro método a gente aprender o tafsir é a pessoa ver se tem o tafsir do profeta Muhammad, que é a paz sobre ele, a interpretação dele. Se tem a interpretação do profeta Muhammad, é a interpretação que é correta e certa, que é a revelação de Deus. Se a gente não encontrar a interpretação do profeta Muhammad, a gente vai encontrar a interpretação de quem? Os companheiros do profeta Muhammad. E não tem melhores pessoas que entendem o Alcorão como os companheiros do profeta Muhammad. E tem várias opiniões dos companheiros do profeta Muhammad que a gente fala hukmuhu marfu', que significa o quê? Que o que eles estão falando é impossível ser o que? Da mente deles. Ou um esforço que eles entenderam através da língua árabe, por exemplo, por eles serem árabes. Pelo contrário, o profeta falou para eles, principalmente quando tem coisas o que são invisíveis, que a gente não consegue saber. Então isso precisa o que? De uma profecia para saber isso. E a profecia é só para os profetas, essa revelação. No Islã, a nossa crença, que a revelação, al-wahy, é só para os profetas de Deus. Ilham é outra coisa. Aquela inspiração pode ser para profeta ou para não profeta. Mas al-wahy é só para os profetas, exceto para os profetas de Deus. Para eles que são revelado o que? A revelação divina. A pessoa precisa ser o que? Profeta. Não é a pessoa, olha, eu vou me esforçar, vou ler, vou adquirir conhecimento e vou saber o invisível. Não tem como. Só com revelação o que? Divina. Por isso que algumas opiniões dos companheiros do profeta sobre alguns versículos são o que? Mesma coisa que o profeta falou. Porque não tinha como eles saberem isso, a não ser se o profeta o que? Avisou eles, notificou, porque é uma coisa que precisa o que? De revelação. Então esse é o primeiro passo. Como a gente o que? Procurar esse conhecimento. E claro que os companheiros do profeta procuraram com o profeta o conhecimento. Depois que o profeta faleceu, que a paz é sobre ele, quem que ficou ensinando as pessoas? Os companheiros, os discípulos do profeta ensinando o Alcorão para as pessoas. E quando eles ensinavam o Alcorão para as pessoas, a gente chama esses companheiros dos companheiros do profeta at-tabi'in, ou seja, as pessoas que seguiram os companheiros do profeta. Eles também ficaram ensinando depois da morte dos companheiros do profeta, até chegar até nós. Ou seja, tem uma cadeia de transmissão até chegar até nós. Ou seja, o que eles falam, os sábios, é de acordo com o primeiro século, que foi o século da profecia, que foi revelado ao Alcorão. Então não podemos interpretar o Alcorão ou explicar o Alcorão como a gente quer. Por isso que até nas traduções, a pessoa que vai traduzir o Alcorão, ela não é suficiente para ela ter só o conhecimento na língua árabe, e sim também o conhecimento da religião. Porque só o conhecimento da língua árabe para ti traduzir o Alcorão não vai ficar uma tradução que é correta. Você precisa conhecer principalmente a jurisprudência para te entender o que significa aquele versículo.
precisa saber a opinião, a interpretação do profeta, dos companheiros do profeta, para te traduzir o Alcorão corretamente. E tudo isso que a gente vai ver, inshallah, em detalhes. Mas agora a palavra na língua árabe, quando a gente fala tafsir, ou às vezes al-fasr, que é a origem, né? Que é feita, a origem na língua árabe é feita por 3 sílabas, a gente pode falar assim, ou 3 letras, e cada letra tem uma vogal. Então a origem da palavra é fasara, é o fa, o sin e o ró, ou seja, 3 letras, e cada uma dessas letras possui uma vogal curta, que a gente chama o que na língua árabe de haraka, que é uma vogal curta. Curta que eu significo, ou breve, é que é uma vogal que a pessoa não precisa prolongar. Por exemplo, quando a gente tem a letra Fá, a gente fala Fá, é uma vogal o que? Curta. Mas quando a gente quer colocar uma vogal longa, a gente fala o que? Fá, ou seja, a pessoa prolonga essa vogal, o som dessa vogal. Então, fasara, na língua árabe, a origem dela significa o que? Você explicar, detalhar algo, interpretar, também examinar, também ela é usada, até às vezes, isso em hospitais, as pessoas usam essa palavra, fasara tabib, que significa o que? Que ele pediu, ele fez um exame em você, pegou a sua urina, que Deus exalte vocês, para ver se você tem alguma doença, para ver a doença que você tem. Se chama tahlil, halala. Também tem esse significado, esse sentido, que é de examinar. E a mesma coisa quando a pessoa está lendo o livro, está examinando as palavras, está investigando para poder interpretar corretamente. Então, é tipo de um exame. Tem a outra explicação que é o sentido que a gente quer, é o sentido que é de detalhar, comentar, explicar alguma coisa. Então, quando a gente fala esclarecer, também podemos usar fassara ou fassara, os dois estão certos, mas a única diferença dessas duas palavras no árabe é que uma palavra é mais detalhada, ou seja, tu explicar de forma mais detalhada, mais explícita, que é quando a gente usa o que? A shadda, fassara. E quando você não usa, fala fassara, sem usar essa shadda aqui, são 2 letras juntas. É o que? É explicar, interpretar, também serve como tradução. Se a gente vai traduzir dessa forma, está correto. Ou seja, o que é agora tafsir? Se a gente fosse explicar essa palavra, a gente pode falar o que é a interpretação dos versículos do Alcorão. A interpretação dos versículos do Alcorão. E a gente bota entre parênteses, com o entendimento, isso aqui, ó, com o entendimento do profeta e seus companheiros e os companheiros dos companheiros do profeta. Ou seja, tem que estar de acordo com a opinião deles. Não adianta tu querer trazer uma coisa que é totalmente fora, não na língua árabe, não tem nada a ver com a língua árabe, e também é divergente com a opinião que o profeta ensinou aos seus companheiros, a interpretação. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção nisso. Mas agora, como eu falei para você, se a gente abrir o Alcorão, a gente vai ver o que? Por exemplo, aqui, ele fala, o autor, o tradutor, né? Ele coloca o que? Suratu Muhammad, que é a sura do Muhammad. Se a gente fosse traduzir o capítulo do Muhammad, embaixo, não sei se vocês enxergam, ali ele coloca o que? De Al-Madina, ou seja, foi revelada depois da migração. Ou às vezes ele coloca o que? Meca, escreve embaixo do capítulo Meca. As pessoas às vezes não sabem o que significa isso.
Isso, irmãos e irmãs, significa o quê? A gente pode ter várias explicações para isso, mas a mais fácil para todo mundo entender. Antes da migração, se chama o quê? Meca. Ou seja, antes do profeta migrar para Medina, todos os capítulos que foram revelados são chamados o quê? Meca. Vocês vão encontrar. E o que foi revelado após a migração do profeta Muhammad para Medina, depois dos 13 anos, a gente chama o quê? Medina. Entenderam a diferença? Quando vocês enxergarem o começo da sura, é isso que significa. Tem outras opiniões para isso explicando, mas essa é a mais simples e a mais correta. Mais simples e a mais correta. Então, o que a gente pode ver, observar entre elas? A gente pode observar que tem alguns métodos. Os versículos são diferentes que os versículos da Medina, ou seja, não os versículos em si, os assuntos. Como a gente falou, começa sempre, esses 13 anos, foca na unicidade de Deus, na adoração de Deus, em suplicar somente para Deus, em pedir perdão somente para Deus, mostrar que Deus é o Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Então foca o que? Nisso. Agora, a primeira observação que a gente pode fazer, que as suras que tem em Meca começam o que? Ó homens, ó seres humanos, falando o que? Com a humanidade. Isso é uma das descrições da sura o que foi revelada em Meca. Quando vocês lerem isso, vocês vão saber o que ela é de Meca. Outra, agora quando a gente vai ver na Medina, fala sobre o que? Ó crentes, ó fiéis. Esses versículos que começam assim foram revelados o que? Na Medina. Isso eu estou falando da maioria. Pode ter 1 ou 2 versículos o que? Exceto, pode ter isso, mas a maioria dessa forma. Quando tu vê, por exemplo, falando sobre divórcio, sobre casamento, sobre o dote, sobre o adultério, tu vai ver que tudo isso foi revelado o que? Na Medina. Ou seja, depois dos 13 primeiros anos em Meca, que foi aqueles 13 anos difíceis para os muçulmanos, que eles não conseguiam divulgar a palavra de Deus, eram maltratados, castigados. Então a gente consegue notar essas diferenças entre uma sura e a outra. Agora também, como que a gente pode saber, isso é interessante essa pergunta, como a gente pode saber que essa sura é da Medina ou essa sura é de Meca? Sem isso que eu citei para vocês, isso são observações que a gente lê, a gente percebe, mas tem outras formas. Agora, por exemplo, a gente pode chamar al-naql as-sama'i, que significa aquela transmissão auditiva. Transmissão auditiva, ou seja, que foi transmitida por um companheiro do profeta falando: olha, essa sura, esse capítulo foi revelado em Meca, esse capítulo foi revelado na Medina. Ou seja, essa cadeia de transmissão, se for correta, serve como evidência que ela foi revelada naquele lugar. Por quê? Porque os companheiros do profeta, eles estavam lá, estavam presentes, eles sabiam aonde foi revelado. Até às vezes o Sayyidina Umar fala: esse versículo eu sei aonde foi revelado, que dia foi revelado, que hora do dia foi revelado esse versículo. Ou seja, eles tinham conhecimento disso. Ou seja, se vem um deles e fala: ó, foi revelado em tal lugar, foi revelado na Medina, ou seja, serve como evidência para nós, e a gente aceita essa notificação dele, se for o que é a cadeia de transmissão correta. Se a cadeia de transmissão foi narrado de forma correta, relatada, então é o que? É uma evidência que ela foi revelada na Medina. Essa é uma das formas da gente saber. E tem vários exemplos que mostram isso. Tem vários exemplos que mostram
que foi revelado em tal lugar. A gente fala, por exemplo, a sura ou um versículo da Sura Al-Maida, fala, foi revelado em tal lugar, um companheiro do profeta falando. Isso está nos livros do que? De Hadith. Isso não é dentro do Alcorão que a pessoa vai achar, e sim dos livros da tradição do profeta Muhammad que você encontra, ou das explicações do Alcorão, porque são vários livros. Agora o Alcorão, tem várias, agora os sábios quando explicam o Alcorão, isso aqui é o Alcorão, tem explicações que são explicações linguísticas, que tem a ver o que? Com a gramática do Alcorão, uma análise gramatical do Alcorão. Ou seja, não vai te explicar a história dos profetas, quem foi esse profeta, não, ele vai focar o que? O autor vai focar em explicar a análise gramatical dos versículos do Alcorão. E um dos melhores livros é o Al-Bahr al-Muhit, do Abu Hayyan, que morreu em 744, mais ou menos. Então é um grande sábio. Ou o Kashaf, da Zamakhshari, também tem a ver o que? Com a língua árabe. Pessoa que quer entender o Alcorão na forma original, explicada o que? Sobre a língua árabe. Por que foi citada essa palavra? Eles te explicam. Análise gramatical dessa palavra. Por que veio essa palavra aqui? Então é uma explicação para a pessoa entender corretamente por que foi revelado dessa forma. Tem outros modos de explicar o Alcorão. Tem os modos que se chama El-Musnad, que é explicado com os ditos do profeta, as interpretações dos companheiros do profeta. Ele cita o versículo e fala o que o profeta falou sobre esse versículo, o que os companheiros do profeta falaram sobre esse versículo. Depende o que ter sobre esse versículo. Se tem só os companheiros do profeta, ele cita os companheiros do profeta. Se tem a opinião do profeta, ele cita primeiro a opinião do profeta, depois a opinião dos companheiros do profeta e depois dos companheiros do profeta. Então tudo isso que mostra como entender o que é o Alcorão corretamente. Tem também explicações que é só o foco delas a parte da jurisprudência do Alcorão. Se chama Ahkam. Eles só focam nisso, como tem um livro lindo que é Ahkam al-Quran, do Ibn al-Arabi, que é um grande sábio da escola al-Maliki. Então é um grande sábio, ele explica o que? As interpretações da jurisprudência dentro do Alcorão. Todos os versículos que falam sobre jurisprudência ele explica. Os outros versículos ele o que? Não explica. Ou seja, é específico esse tafsir, essa interpretação com esses tipos de versículos. Por isso que a pessoa, quando quer ler um tafsir, ela tem que saber o que ela está lendo. Esse tafsir fala sobre o que? Essa pessoa que escreveu esse tafsir é uma pessoa confiável? É uma pessoa que segue a crença corretamente? Ou é qualquer livro que eu pego e vou explicar? Vou falar, esse é um livro de tafsir, eu vou ler ele. Eu achei um livro no português, traduzido para o português, sobre tafsir, interpretação do Alcorão, eu vou ler ele. Não é dessa forma. Tem que ser uma fonte correta. Um livro reconhecido. Não é qualquer livro que é reconhecido, e sim um livro reconhecido, como o livro do Ibn Kathir. A interpretação dele é uma ótima interpretação, não é muito grande e também não é muito pequena, moderada. Agora a gente vai outros livros também, Tafsir do Ibn Jarir, que para muitos é o melhor tafsir, que tem a melhor explicação do Alcorão, mas ela é enorme. Ela tem 24 volumes, não é um volume ou dois, é 24 volumes. E tem editoras que fazem mais que 24 volumes, então é enorme esse tafsir. Agora o tafsir do Al-Qurtubi também é uma interpretação muito boa, pessoa que ler. Então tem que ter o que? Livros confiáveis para a pessoa pesquisar. Não entender um versículo, tu tem que saber o livro que você vai o que? Voltar para entender o que? Esse versículo. Ou perguntar para um sheikh, um aluno do conhecimento, que tem já um conhecimento sobre o que é tafsir, para te explicar corretamente o que significa aquele versículo. A pessoa não pode querer interpretar uma interpretação dela. Não estudou língua árabe, não tem conhecimento algum
sobre a língua árabe e quer o que? Explicar o Alcorão. Quer ir lá falar, olha, eu sou o grande sheik, eu sou o grande sábio, me escutem que eu vou explicar o Alcorão. Tem que explicar o Alcorão baseado em alguma coisa. E a gente citou as bases que a pessoa tem que ter para ensinar ou explicar o Alcorão. Agora, para a gente começar a explicar, a gente viu que é o capítulo que? 112, capítulo 112. Aqui o Helm Nasser, que Deus tenha misericórdia dele, ele traduziu como a sura, ou o capítulo, do monoteísmo puro. A sura do monoteísmo puro. Às vezes o Samir ele traduz, se eu não estou enganado, a sinceridade, o capítulo da sinceridade. Os dois são corretos. Os dois são corretos de traduzir. Não há problema algum da pessoa traduzir dessa forma. Al-Ikhlas. Mas aqui pode ser uma tradução, a gente pode falar, significativa. Ou seja, dar a entender que é isso. A tradução, quando traduz a sinceridade, é uma tradução que é mais literal. A sinceridade que é al-Ikhlas, a pessoa ser sincera na adoração de Deus. A pessoa sincera na adoração de Deus, ou seja, vai adorar, vai se submeter, vai obedecer apenas a Deus. Vai ser uma pessoa que é monoteísta, que adora apenas a Deus. Então, são 4 versículos aqui, como eu falei para vocês, o que está escrito de Meca. Foi revelado o que? Em Meca, na cidade de Meca, aonde se encontra a melhor mesquita, a mais sagrada das mesquitas, que é a mesquita de Deus, a casa de Deus, que foi construída pelo profeta Abraão e seu filho Ismael. Então, aqui significa que ela foi revelada antes da migração, ou seja, naqueles 13 primeiros anos foi revelada. A gente vai ver agora o porquê ela foi revelada. Sempre quando a gente vai falar sobre uma sura, um capítulo, a gente fala primeiro o motivo da revelação dela. Por que ela foi revelada, essa sura? Qual foi o motivo da revelação dela? A gente cita isso. Citamos também o que? Aonde ela foi revelada. Antes da migração ou depois da migração. Também é citado. E como eu falei para vocês, tem alguns detalhes na sura que a gente consegue perceber aonde ela foi revelada. Como eu falei para vocês no começo da mensagem, era o que? Sobre a unicidade de Deus. E aqui fala o que? Essa sura sobre a unicidade de Deus. Dá para perceber que ela foi revelada o que? Nos primeiros anos da mensagem. Quem que gostaria de ler? Rita, gostaria de ler o capítulo? É 112. Só pega o microfone ali, por favor. Versículo 1. Lê toda ela primeiro. Do 1, por favor. Primeiro a gente fala o que, Eita? Quando a gente vai ler, o que a gente fala primeiro? Bismillah, só tem uma palavra antes, uma frase. A gente pede refúgio contra o maldito Satanás. Quando chegar o socorro de Allah. Não, é 112. 112, do 1. Não, deixa que eu leio então. Não é o mesmo, é o mesmo. Não, é embaixo ali, ó. Tu deu uma sura na outra folha. Achou? Que é a sura da sinceridade, é o monoteísmo puro. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Dizem, Ele é Allah, o único, Allah, o solicitado. Não gerou e não foi gerado, e não há ninguém igual a Ele. São o quê? 4 versículos.
Mas todos esses versículos estão falando aqui sobre o que? A unicidade de Deus. Aqui diz, é Deus ordenando o profeta Muhammad e sua nação a dizer o que? Quando perguntarem para vós quem é Deus, quem é Allah, o que a gente fala? Essa é a resposta. Ele é Allah único. Ele é Allah único, ou seja, o Deus único. O único digno de adoração. Isso aqui, por que foi revelado essa sura? Foi revelada por causa dos judeus. Os judeus falaram para o profeta Muhammad, perguntaram para o profeta Muhammad para eles descrever Deus. E também em outras narrativas falaram: mostra-nos a descendência de Deus. Deus sem descendência. Então foi descido o que? Essa sura, esse capítulo, respondendo quem? Os judeus. Porque a gente sabe que os judeus estavam na Medina e também ali nos arredores de Meca, e da Medina, como Khaybar, eles tinham também povoado ali. E eles também estavam ali para quê? Essa é a pergunta que a gente sempre faz para eles. Por que eles estavam ali? Porque eles sabiam que naquele local ia sair o quê? De acordo com as escrituras antigas, ia sair o profeta de Deus, o último dos profetas. Por isso que eles estavam morando naquele lugar, esperando o último dos profetas. Quando eles viram, os judeus, que o profeta era da descendência de Ismael e não da descendência de Isaac, renegaram o profeta Muhammad e juraram ser incrédulos até o último dia, ou seja, até o dia do juízo final, porque queriam que fosse da descendência de Isaac. Isso tem um que, infelizmente, tem um preconceito. Só é salvo o que? Quem é da descendência de Isaac, só quem é judeu. Mas no Islã não é dessa forma. Todos os seres humanos são iguais. Tu é da descendência de Isaac ou é da descendência de Ismael, não é por isso que tu vai ser salvo. Tu vai ser salvo pelas suas obras e principalmente pela misericórdia de Deus sobre você. Mas porque eu sou judeu, descendente de Isaac, eu vou ser salvo? Não vai ser. Só se fizer as boas obras, adorar apenas a Deus, não se encontrar entre os incrédulos, a pessoa vai ser o quê? Salva. Agora, o profeta Muhammad vem da descendência o quê? De Ismael, que é também no livro deles, da Torá, segundo eles que falam que é a Torá que foi revelada a Moisés. No próprio livro deles, a gente vê em Gênesis, falando sobre a bênção que Deus abençoou o profeta o quê? Ismael. Essa bênção, a gente sempre pergunta para eles o que é essa bênção. A gente viu a bênção de Isaac, está claro. A descendência dele saiu a maioria dos profetas. Mas a bênção que foi concedida a Ismael e que dele ia fazer uma nação grande, como está escrito, qual que é essa bênção? Tem como responder? Tem como falar que essa bênção não é a vinda do profeta Muhammad, que é uma grande nação? É impossível não ser outra coisa. E se for outra coisa, traz as evidências. Então aquilo foi o que, infelizmente, pelo preconceito, foi o que? Apagado. Parece que não existe aquele versículo. Parece que ele não foi abençoado. E tentam criar o que? Uma inimizade entre esses dois profetas, que não tinha. Até segundo a Torá que eles falam que foi revelada para Moisés, que é a de hoje deles, né? Ali a gente mostra também que eles foram enterrar o pai deles, Abraão, que é a paz sobre ele, juntos. Não mostra nenhuma inimizade entre os dois. Pelo contrário, harmonia. Mas preconceito, ou como a pessoa pode falar, o racismo, infelizmente,
Só será salvo, como tem até no Talmud, só será salvo quem ser judeu. Então a salvação é só para o povo judeu. Então eles pensam até hoje nisso, que Deus guie eles, e pensavam também o que? Antes. Como não veio da nossa linhagem, a gente não acredita nele. Vamos renegar e renegar. Como renegaram outros profetas, como mataram outros profetas. Eles só ficavam com o profeta que eles queriam. Um profeta que proibia, que eles faziam, que admoestava eles queriam o que? Matar ele. Se conseguiam, matavam. Se não conseguiam, então, eles têm até uma pedra na Palestina, que eles mesmos falam, não é, gente? Eles mesmos falam que nessa pedra eles mataram mais do que 70 profetas. Vai te ver. Então é uma incredulidade enorme. E a gente vê isso, não é só segundo o Alcorão, falando sobre o povo de Israel, e sim dentro do Antigo Testamento a gente vê o que? As coisas que eles faziam, o bezerro, a história do bezerro, quando eles se recusaram a entrar na Terra Prometida. Então sempre foi um povo que renegou. Em vez de crer em Moisés, Arão, seguir eles, renegavam. Não estou falando todo o povo, claro que tinham pessoas, discípulos, crentes, pessoas virtuosas, mas tinha uma grande maioria o que renegava. Então essa pergunta é fácil de sair da boca deles. Fala para nós a descendência de Deus, descreve para nós Deus. Isso é fácil. Para um povo que já renegou, fez maior do que isso, o que é uma pergunta dessa? Então quem que respondeu eles foi Deus o Altíssimo, na palavra dele. Falou Muhammad, diz para ele: Allah é o único. E essa sura também não é qualquer sura, esse capítulo. Esse capítulo ele é a terceira parte do Alcorão. Ou seja, a recompensa de você ler ele é a mesma coisa que você ler o quê? Uma parte do Alcorão. Você vai dividir ela em 3 partes, uma parte inteira dessas 3. É 1/3, a gente pode falar assim. 1/3 do Alcorão. O profeta fala. 1/3 do Alcorão em quê? Em recompensa. A pessoa ler ela o quê? Uma vez. A mesma coisa que ler 1/3 do Alcorão. Olha a facilidade. Tinha um dos companheiros do profeta que ele, quando ia rezar no povoado dele, ele rezava na frente das pessoas, de imã, uma pessoa virtuosa. E quando ele rezava sempre essa sura, no primeiro ciclo, e no segundo ciclo de oração ele rezava outra sura, outro capítulo, lia. Sempre assim, nunca mudava. Primeiro ciclo de oração ele tem que ler o que? Surat al-Ikhlas, a sura da sinceridade. E do outro ciclo ele lia outra sura. Aí as pessoas começaram a falar: tu não lê outra sura? Só essa, sempre a mesma. Aí foram reclamar para o profeta. Ele falou: olha, vocês querem ir lá falar com o profeta? Podem ir, mas eu não vou mudar isso. Eu vou ler essa sura sempre. Falaram: como assim? Eu dessa forma. Vão lá e perguntam para o profeta: eu amo essa sura, eu vou ler ela sempre. Cidade de Deus, tem sura mais bonita do que ela? Aí foi e falaram: ó, o profeta de Deus, ele é assim, assim, assim ele faz. Só lê essa sura no primeiro ciclo. O profeta falou para ele, respondendo: o amor que você tem por essa sura te fará entrar no paraíso. O amor que você tem por essa sura vai te permitir a entrada do que é no paraíso. Ou seja, não contestou ele. E aqui a gente já vê nessa história o que se a pessoa gosta de uma sura, gosta de recitar ela pode recitar ela o que? Em vários ciclos da oração. Rezou, por exemplo, Al-Maghrib, recitou ela, pode recitar o que? Da noite, principalmente com essa sura. O profeta fala, depois o profeta completa falando: ela é a mesma coisa que 1/3 do Alcorão. Ela é a mesma coisa que 1/3 do Alcorão, ou seja, em recompensa. Não quer dizer que tu leu 1/3, se tu lê só 4 versículos, mas é a mesma recompensa o que se você tivesse lido 1/3 do Alcorão. Divide ele em 3 partes. Essa sura é a mesma coisa que tu leu uma dessas partes.
Olha a recompensa que tem essa sura. Então, ela começa o quê? Com o monoteísmo, falando Deus é único. Depois, Allah é o solicitado, as-Samad. Isso aqui o que significa? Tudo que a gente precisa vem de Deus. Ou seja, a gente precisa solicitar Deus em todas as nossas necessidades. Tudo que você precisa o quê? De Deus para fazer ou te dar aquilo que você precisa. Isso que significa o solicitado, que é um dos nomes o quê? De Deus o Altíssimo. As-Samad é um dos nomes dele. Ou seja, aquele que concede todas as necessidades das pessoas, que tira todas as necessidades das pessoas. Depois o terceiro, não gerou e não foi gerado. Isso é muito importante a pessoa ter essa crença. Ou seja, não tem esposa, não tem filha, não tem filho, não gerou e não foi gerado. O único, o absoluto, o Criador de todas as coisas, criou o que? Os seres humanos. Essa é a nossa crença, que Deus criou todas as coisas. Não há nada antes dele. Ele sempre existiu. Não tem nenhum início e nenhum fim. O único que permanece, o eterno, não gerou e não foi gerado. E no último versículo, e não há ninguém igual a ele. Aqui em comparação, comparar a Deus com algo, no Islã o que é? É um pior pecado a pessoa comparar Deus com algo. Deus fala, Leisa kamithlihi shay, ou seja, nada é semelhante ou se compara a Ele. Nada se compara a Ele. Não pode falar agora, quando a gente vê alguns versículos do Corão, que Deus, por exemplo, criou Adão com as suas mãos sagradas. A gente não entende ali que são órgãos. Não são órgãos ali. Ali é uma figura de linguagem. Não tem nada a ver o que são órgãos como nós. Quando a gente fala as mãos que a gente tem, são órgãos, membros do corpo, partes do corpo. Isso não é nada semelhante a Deus. Ali é uma figura de linguagem que mostra o quê? Que Ele criou Adão com seu grande poder, Deus o Altíssimo. E não que Ele tenha o quê? Órgãos. Então a pessoa tem que entender esses versículos. Quando tu entende que nada é semelhante a Ele, que nada se compara a Ele, como que vai ser a sua fé? Como que vai ser a sua adoração? O que tudo pode, o único Salvador, o único digno de adoração. Agora, quando tu sabe que nada é semelhante a Ele, que nada se compara a Ele, tu vai adorar outro com Ele? Como? Tu vai saber que Ele é o único digno de adoração. E isso aí tem vários versículos, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, falando que nada é semelhante a Ele, que nada é comparado a Ele. Eu separei alguns. No Alcorão isso aí o que? É em toda parte a gente vê. No Alcorão é em toda parte. Hoje, claro que não deu para explicar o que detalhadamente, porque se a gente vai explicar cada versículo em detalhes, a gente precisa o que? Fazer aulas e aulas explicando cada versículo sozinho, que aí fica o que? Uma explicação mais clara para as pessoas entenderem, com opiniões, com as interpretações, para a pessoa entender por que foi explicado dessa forma. Isso é muito importante, separar os temas. Agora, o tema desse versículo é sobre a sinceridade, o tema desse versículo é sobre, por exemplo, o jejum. O tema desse versículo é sobre a oração. O tema desse versículo é sobre o casamento. Então é interessante a pessoa dividir o que? Os versículos em temas, até para facilitar o entendimento da pessoa. O que está falando sobre esse versículo? Sobre a unicidade de Deus. Esse versículo fala sobre o que? Então ia precisar o que? De uma explicação longa. Inshallah, a gente vai fazer um curso nas quartas-feiras explicando o Alcorão de acordo com o livro, que a gente vai usar como apoio, o livro que é o Fath al-Qadir, que é do Shawkani, rahimahullah. Ele morreu em 1250.
Shawkani, que é um grande sábio do Iêmen. A gente vai se basear no livro dele e vamos fazer o quê? Acrescentar alguns comentários ou alguma coisa que ele não citou ali, acrescentar, ou um livro que ele não citou, por exemplo, que narrou esse dito, ou uma opinião que ele deixou de citar. A gente vai fazer o quê? Esses comentários. Mas o livro dele em si é um dos melhores livros que tem o quê? De tafsir, para a explicação do Alcorão, Shawkani. E ele não é uma pessoa muito longe da gente. A época dele tem mais ou menos só 200 anos entre nós e ele. 200 anos. Ou seja, não é dos sábios, aqueles antigos que tem 1000 anos. Às vezes tem tafsir que faz 1000 anos que foi escrito. Então, é um tafsir que tem só 200 anos, mas tem muito benefício, porque ele pegou dos anteriores. Então ele aproveitou isso, deu muito dos livros e o que? Resumiu. E ele tem uma grande sabedoria para o que? Explicar os versículos. A língua dele também é muito eloquente e também fácil, a pessoa consegue compreender perfeitamente. Agora uns versículos que eu separei para a gente encerrar a aula, sobre o que nada se compara a ele. Até aqui no Novo Testamento, olha, se vocês perceberem que ele é único, como eu falei, como diz o que no primeiro versículo, diz que Allah é o único. Agora olha no Novo Testamento, em João 17:3, fala o que? Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. O que falou o quê? O único Deus verdadeiro. Essa palavra é usada muito também, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Como no Alcorão, como a gente sabe, são milhares de, como se chama, podemos falar, ou centenas de versículos falando o que? Sobre que Deus é único. Ou o que dá para entender no versículo que o monoteísmo, a unicidade de Deus. Aqui em João, se a gente for também em Mateus 4:10, adore o Senhor, o seu Deus único, e só a Ele preste culto. Também usou o que? Único. Eu quero a mesma palavra que está citada ali. Só tem vários. Até aqui, ó, Paulo, que a gente vê, o Paulo é cada verso ele cita alguma coisa. Às vezes ele é o que? Monoteísta, às vezes ele fala o que? Jesus é Deus. Ele é dessa forma. Um dia a gente faz uma aula explicando essas contradições dele. Mas olha aqui que ele fala nas cartas dele, né? Coríntios 1, capítulo 8, versículos 5 e 6. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai. Também a mesma coisa, único. E são vários os versículos no Antigo Testamento e no Novo Testamento falando o que? Único Deus. Único Deus. São vários os versículos mostrando o que? Como o Corão foi revelado. Um único Deus. Não tem dois, não tem três, não tem trindade, não tem nada. É um único Deus. Então, se a gente vai juntar esses versículos com os versículos do Alcorão, a gente vai trazer mais que centenas e centenas, se não for milhares de versículos, falando só o que? Único. O único Deus. Alguém ficou alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Irmão Jairo? As irmãs? Ficaram com alguma dúvida? Os irmãos? Não foi nem discípulo. Segundo ele, foi um dos seguidores de Cristo, segundo ele. Não foi. Apóstolo não foi. E nem foi discípulo, nem viu. É a conversão dele, né? Ele era um perseguidor, depois, segundo ele se converteu.
Isso aí tem que ser explicado, mas ele não era discípulo, isso que é importante a pessoa saber, ou seja, ele não foi um dos discípulos. Às vezes tem pessoas que entendem que ele foi um dos 12 A parte discípulos. gramatical do Alcorão foi mudada ou permanece da mesma forma que foi passado para o profeta Muhammad? O Alcorão em árabe. A gramática? A gramática é a mesma. Como os árabes falavam daquela forma, é a mesma que a gente faz hoje, a mesma gramática. É de acordo, a maior fonte para nós é o Alcorão, da gramática. O que está no Alcorão, é a palavra de Deus, é correta, não tem um erro gramatical, porque é de Deus. E é do jeito que os árabes falam. Ou seja, se a gente vai estudar gramática, um livro, que tem livros, igual o livro do Sibawayh, L'Arabia, tem mais ou menos 1.300 anos esse livro. Tem até hoje o livro, publicado, já foi por várias editoras. A mesma gramática que tu lê lá, tu vai aprender num livro que o cara escreveu hoje. Um autor hoje escreveu o livro, vai ser a mesma gramática que está citada lá. Porque na língua árabe tem duas escolas, Al-Basra e Al-Kufa. Então vai ser baseado nessas duas escolas. Ou seja, como era no tempo do profeta. Ou seja, se a gente tem regras na gramática, por exemplo, se a gente fala igual a pessoa, o sujeito, né? A pessoa que faz a ação. Por exemplo, Muhammad viajou. Safara Muhammadun no árabe. Sempre a gente vai ter que usar o que? Marfu. Muhammadun. Vai ter que terminar com U e o N no final. Isso é gramática no árabe, isso não muda. Isso é uma regra gramatical. Por quê? Os árabes falavam dessa forma. Se tu fala Safara Muhammadan, é errado. Safara Muhammadin, é errado. Então a gramática o quê? Não muda. Tem mais uma pergunta aí, Jairo? Você. O melhor no meio. Você falou sobre os judeus. Eles perguntaram ao profeta Muhammad, qual era a descendência de Deus. Essa pergunta eles fizeram para testar Muhammad ou não. Qual que foi o propósito da pergunta deles? Isso veio na minha mente que essa pergunta foi para testar o profeta Muhammad ou não. Sim, correto. Até também eles faziam isso sobre os outros profetas também. Eles falavam, o profeta Muhammad, quem é tal profeta? Querendo saber se aquilo que ele está dizendo é revelação de Deus ou não é. Porque o povo judeu, ele sabe que é a unicidade de Deus. Agora, se tu fala, eles não acreditam na trindade. Ou seja, qualquer profeta que vai trazer a trindade para eles, claro que os profetas não vão trazer, mas a gente está falando se. Claro que eles não iam seguir. Todos os profetas trouxeram o que é a mesma mensagem, a unicidade de Deus. E aqui também, essa pergunta pode ser interpretada, porque os cristãos deram o que? Uma descendência para Deus. Se a gente abrir Mateus ali, abrir Lucas, o que fala? E a descendência dele começa a falar, não é? Deus vai ter descendência. E ainda tem contradição entre uma descendência e a outra. Em cada evangelho tem uma descendência muito maior do que a outra. Então é um grande problema. Nenhum concorda com o outro. Se isso é uma inspiração de Deus, como eles falam, por que a descendência que cita Mateus não é a mesma descendência que cita o quê? Lucas. É diferente. É o mesmo Deus que inspirou, não é verdade? Então isso aí tem. Mas no Islã, até no judaísmo, o que é? A unicidade de Deus. Seja um Deus único. Não vai ter o que? Uma trindade, por exemplo, Pai, Filho, Espírito Santo. Não tem. Até no judaísmo não tem isso. Na verdade, os judeus, eles sabiam que só havia um único Deus. Eles sabiam disso. Mas como eles não acreditavam nos profetas, aí eles faziam essas perguntas, né?
Às vezes o profeta falava alguma coisa ao contrário para eles Refutaram. criminar o profeta, né? E dizer verdadeiramente você não é profeta e você não veio de Deus. Eles usavam essa. Claro, eles usavam muitas coisas. Em outros assuntos também. Eles citavam, o profeta falava para eles: no livro de vocês, o que vocês encontram? Até uma vez eles taparam, eles perguntaram sobre um assunto, e esse assunto encontrava-se na Torá deles. O que eles fizeram? Botaram a mão em cima desse versículo e pularam. E tinha um dos judeus que se converteu, e tinha mais conhecimento da Torá do que todos eles. Falou, e o versículo, ele pulou, tipo, tem versículo 22, 24. O que ele fez? 22, 24. E o 23, botou a mão em cima para não ler. Entendeu? Eles tinham isso. E tem até hoje. Ou seja, modificaram, aumentaram, tiraram. Isso aí tem várias evidências e a gente vai citar isso, inshallah, quando a gente falar sobre: será que o Antigo Testamento ou a Bíblia hebraica é uma inspiração de Deus? Essa é a pergunta. Inshallah a gente vai explicar. Rita, só deixa um... Você sabe o que eu lembrei agora? Você falou que os judeus colocavam a mão em cima. Já os cristãos, eles não colocam a mão em cima. Eles inventam uma palavra. Você, quando a pessoa fala uma palavra, aí eles dizem o quê? Você gosta de pegar versículo isolado. Eles têm essa teoria, né? Versículos isolados. Porque isso aí, versículo isolado, é o que? Versículos que foram revogados, segundo eles. Isso aí a gente vai explicar, inshallah, o que eles têm, qual é a evidência deles para falar que isso é isolado. Isso a gente, inshallah, vai explicar. Então, que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas, e guie todos a senda reta, e tire de nossos corações toda a ganância, toda a inveja, toda a incredulidade, todo o politeísmo, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente. Não castigue a gente do túmulo e facilite para nós a entrada no paraíso em paz, os profetas, os mensageiros, os verídicos, as pessoas virtuosas, os mártires. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E boa noite para todos.